Temos mais uma reviravolta no mistério da morte de Nolan Wells, sobre a qual queremos falar. Os amigos dele, que estão sob suspeitas e cercados de rumores e já contrataram advogados, possivelmente prestes a tomar medidas legais, visitaram a Ilha Barreira, perto de onde o corpo de Nolan deu a costa. Por quê? O que isso significa para a investigação? O que isso significa para a busca pela verdade? Vamos conversar sobre isso? Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Temos uma atualização sobre o caso Nolan Wells que queremos comentar. Amigos desse jogador de futebol americano universitário de 18 anos, falecido, teriam visitado a Horn Island no final da semana passada, na sexta-feira. Lembre-se, o corpo de Nolan deu à costa, perto dessa ilha barreira, em 6 de julho, após um passeio de barco no fim de semana do dia 4 de julho com seus amigos. E isso é fundamental. Segundo o TMZ, os jovens aqui, Warren Hudson e Jack Spatula levaram seus advogados J. Tyler Cox e Edward Andrew Pautzik para investigar. Parece que eles podem estar conduzindo sua própria investigação independente depois de contratarem advogados. E tudo isso à luz das ameaças relatadas que eles podem ter recebido. Tem havido especulações online de que eles estavam de alguma forma envolvidos no que aconteceu com Nolan. Para deixar claro, não há nada que tenhamos visto ser divulgado publicamente pelas autoridades que comprove isso de qualquer forma. Eles negam todas as acusações e, aliás, os advogados também representam outro suposto amigo de Nolan, Morgan Seymour, também. E a investigação pelo departamento do xerife do condado de Jackson ainda está supostamente em andamento. E mesmo que fontes afirmem que a autópsia oficial já foi concluída, esses resultados ainda não foram divulgados. Foi informado que este caso será apresentado a um grande júri para possíveis acusações criminais, o que entendemos ser o procedimento de acordo com a lei do Mississippi. Mas depois disso, é no grande júri que talvez vejamos os resultados dessa autópsia e do relatório toxicológico. Mas veja, o ponto principal é que nem sabemos se um crime foi cometido ou supostamente cometido em relação à morte de Nolan, ou a investigação de qualquer forma. Não houve acusações criminais, não houve prisões. Houve 3 prisões relacionadas àqueles que supostamente fizeram ameaças. Já falamos sobre isso antes, isso é outra coisa. Mas é aqui que fica realmente interessante em relação a essa viagem de volta à ilha. Então, de acordo com o TMZ, o advogado Cox disse que a situação ficou muito carregada emocionalmente quando esses caras voltaram para Horn Island. Cox teria dito que a viagem foi difícil para Warren e Jax porque foi o último lugar onde eles viram seu melhor amigo. Algumas vezes tivemos que fazer uma pausa e dar espaço para eles. Ele enfatizou que Nolan era como um irmão para eles, que Nolan os amava, que eles nem sequer tiveram a oportunidade de viver o luto de forma adequada. Cox disse que eles queriam mostrar ao advogado Pautzik o que é chamado de máquina de lavar. Isso seria uma parte da ilha onde as marés criam um tipo de efeito redemoinho. Pautzik teria confirmado que essas eram as mesmas condições de quando Nolan desapareceu e foi posteriormente encontrado morto. E isso seria, na opinião dele, água turva, condições impróprias para a natação. Para deixar claro, não sabemos se isso teve algum papel na morte de Nolan. E não só não sabemos os resultados da autópsia oficial, como também da autópsia independente, certo? Aquela que foi encomendada pela família de Nolan, que está conduzindo sua própria investigação independente através do advogado Ben Crump. Apontou a causa e a maneira da morte como indeterminadas. Agora, isso é em parte ao que parece. Porque o corpo de Nolan, o que foi recebido por esse patologista particular, estava faltando componentes da garganta. Aparentemente porque o médico legista do estado, certo? Estava realizando mais testes. Mas se você se lembra, a narrativa que ouvimos é que a última vez que os amigos viram Nolan foi quando ele saiu do barco deles para ficar na Horn Island, supostamente para conversar com uma jovem. De acordo com o relatório do Departamento de Recursos Marinhos, amigos que estavam com Nolan disseram, abre aspas, que quando eles partiram, ele estava na companhia de uma mulher desconhecida e que ele escolheu permanecer na ilha. No entanto, a família de Nolan disse que isso não faz sentido, que Nolan não sairia sozinho. Até mesmo um dos amigos de Wells, Javon Williams, disse à CNN: "Nunca vi Nolan ficar para trás enquanto os amigos iam embora. Ele sempre foi o tipo de cara que, se foi com você, vai voltar com você. Sempre foi assim, todas as vezes." Em uma declaração ao público no dia 9 de agosto, os advogados Pautzik e Cox disseram, em parte, que seus 3 clientes, abre aspas, são jovens completamente inocentes. Cada um deles amava Nolan Wells como um irmão e cada um está profundamente assombrado pela morte trágica de Nolan. Para piorar a tragédia, hordas de aproveitadores, oportunistas e abutres invadiram a bela comunidade de Ocean Springs, Mississippi. O objetivo deles é dividir a cidade, alimentar agendas políticas e lucrar com essa tragédia. Nós, por outro lado, lidamos apenas com evidências, fatos e realidade. Jamais difamaremos, adivinhar ou especular. E aqui está a verdade. Nós não sabemos como Nolan Wells morreu, mas o que sabemos, sem nenhuma dúvida, é o seguinte.
Warren. Jax e Morgan não tiveram absolutamente nada a ver com a morte de Nolan. A todos que difamaram essas boas pessoas de Ocean Springs, recomendamos, da forma mais enfática possível, que vocês peçam desculpas imediatamente e retratem suas mentiras. Caso contrário, nos veremos no tribunal mais rápido do que você pode dizer, julgamento precipitado. E isso foi interessante. De acordo com o The Sun Herald, o advogado Pautzky anunciou que ele e o advogado Cox estão planejando entrar com processos contra duas pessoas ainda não identificadas, que as ações seriam redigidas, abre aspas, quase imediatamente, acrescentando que eles, abre aspas, têm trabalhado incansavelmente para identificar os infratores específicos que legalmente difamaram Warren, Jax e Morgan. Só posso dizer que são duas pessoas que serão facilmente reconhecidas. Tudo bem, antes de continuarmos com isso, eu só preciso dizer uma coisa. Eu sei que isso é uma mudança de assunto, mas é um ótimo patrocinador. Se você tem um negócio, sabe que administrar uma empresa já é difícil o suficiente. Então, por que dificultar ainda mais fazendo as coisas manualmente ou dependendo de dezenas de aplicativos que não se comunicam entre si, certo? É aí que entra o nosso patrocinador, Odoo, entra em cena. O Odoo é uma plataforma de gestão empresarial tudo em um, com um conjunto completo de aplicativos integrados que conectam todas as suas operações de forma perfeita, desde vendas e contabilidade até a manufatura e envio. O Odoo pode gerar automaticamente pedidos de venda profissionais e com aparência elegante, faturas, contas de fornecedores, e pode atribuir automaticamente equipes de vendas e enviar atualizações por e-mail em cada etapa do processo de vendas. E ainda usa IA para gerar relatórios que ajudam na sua tomada de decisão. Para a manufatura, os aplicativos deles podem sincronizar o estoque com atualizações em tempo real de produção e compras, para que você nunca fique sem estoque. E quando chega a hora da contabilidade, isso também é totalmente automatizado. O Odoo pode criar faturas, rastrear despesas e até resumir dados com IA para economizar centenas de horas. Sabe qual é a melhor parte? Você pode escolher seus aplicativos e até criar fluxos de trabalho personalizados. Então tudo fica totalmente adaptado às necessidades do seu negócio. Leve sua empresa para o próximo nível consultando um especialista da Odoo hoje mesmo, de graça, em odoo.com/sidecar. E sobre os amigos, eu preciso mencionar isso. Nós noticiamos isso na semana passada. Foi criada uma vaquinha no Give Send Go para eles, um fundo de defesa jurídica. Atualmente já arrecadou mais de $166 mil. $166 mil. E diz em parte, abre aspas, desde a morte de Nolan, Warren Hudson, Jax Patalo, Morgan Seymour e muitos outros têm sido inundados com ameaças de morte, ameaças de violência e difamação. Eles foram falsamente e injustamente responsabilizados por pessoas na internet e na mídia, acusados de terem, direta ou indiretamente, envolvimento na morte de Nolan. A maioria deles nem pôde comparecer ao funeral do próprio melhor amigo. Por quê? Porque provocadores raciais enviaram um exército de pessoas descontroladas atrás deles na internet em nome da justiça. Desde o início da investigação, esses jovens cooperaram com as autoridades, entregaram todas as informações que tinham e apresentaram um grande número de testemunhas que confirmaram onde estavam. Alguns deles até relataram ter se manifestado publicamente para se defenderem de acusações infundadas. Mas, infelizmente, ficou claro que a verdade não importa. Nosso primeiro objetivo é arrecadar dinheiro para defender esses amigos contra as ações civis por morte injusta, movidas pelo advogado Ben Crump e sua equipe. Nosso segundo objetivo é financiar uma equipe jurídica robusta para processar pela série de calúnias e difamações que estão sendo espalhadas não apenas por Crump, mas também por muitos influenciadores de redes sociais, veículos de notícias e provocadores locais que sabem muito bem o que estão fazendo. Isso não se trata de silenciar discussões legítimas ou discordâncias respeitosas. As pessoas são livres para fazer perguntas e expressar opiniões. Trata-se de traçar um limite contra a difamação, assédio direcionado, ameaças de violência, exposição de dados pessoais, intimidação e campanhas coordenadas que destroem vidas antes mesmo dos fatos serem conhecidos. Sua doação diz que basta. Sua doação diz que o tempo de explorar uma tragédia sob o pretexto de justiça e deixar uma comunidade em ruínas depois de extrair o máximo de dinheiro possível, acabou. Nolan merecia dignidade, não isso. E aliás, o TMZ encontrou Ben Crump quando ele estava em Nova York para saber a opinião dele sobre esses jovens contratando advogados. Ele afirmou que tudo isso é, abre aspas, uma distração e disse que eles estão, abre aspas, focados em descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Nolan Wells. Isso é tudo o que importa para nós. Certo, deixa eu chamar o sargento John Rapa, ex-detetive de homicídios, especialista em entrevistas e interrogatórios, autor do novo livro Extracting the Truth, A Detective's Playbook. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, eu agradeço. Obrigado por me receber. Claro, agora, antes mesmo de entrarmos no motivo pelo qual eles visitaram a ilha, o que eles poderiam estar buscando ao visitar a ilha, eu preciso te perguntar, na sua opinião profissional, que esses três jovens, esses amigos de Nolan, já foram interrogados pelas autoridades? Eu sinto que eles já devem ter sido interrogados se, você sabe, estão supostamente contratando advogados, dizendo que podem tomar medidas legais contra aqueles que acreditam estar dizendo coisas falsas sobre eles. Eles não se sentiriam tão confiantes, não fariam isso, a menos que não tenham nada a esconder, a menos que, você sabe, já tenham sido ouvidos e liberados de suspeita. Quer dizer, me diga você.
Eu ficaria completamente chocado se as autoridades não tivessem pelo menos tentado ouvi-los. Agora, se eles falaram, se cooperaram inicialmente, e eu imagino que no início, pelo que entendi do caso, eles disseram estar preocupados com o amigo Nolan, e um dos indivíduos foi quem inicialmente ligou para a guarda costeira, de acordo com alguns relatos que estou recebendo. Então, posso imaginar que no começo eles foram cooperativos, e eu não consigo imaginar que as autoridades não tenham ouvido todo mundo que estava naquele barco. Se eu tivesse que apostar meu salário nisso, sim, com certeza, isso teve que ter acontecido, ou pelo menos a tentativa. Porque caso contrário, apesar do que estão dizendo sobre eles poderiam simplesmente ter ficado em silêncio. Mas o fato de estarem falando e o fato de, você sabe, até alguns dos amigos estarem aparecendo, você sabe, dando entrevistas ao policial Brandon Tatum. E agora tem isso, você sabe. Eles estão contratando advogados. Pra mim, do ponto de vista legal, isso só indicaria que parece que eles podem não ter nenhum envolvimento nisso. Eu sei que ainda estamos nos perguntando se algum crime foi cometido em relação à morte de Nolan ou à investigação. Eu só acho que isso pode afetar a credibilidade deles, mas alguém também pode olhar para isso e dizer: você está vendo tudo errado, Jesse. Sabe, depende de que lado você está, né? O seu lado, que você acabou de dizer, faz total sentido, e eu meio que tendo a concordar com você, mas quando você olha para o lado oposto, eu consigo ver eles dizendo, bem, isso é só uma manobra para enganar o público. E sabe, infelizmente é assim que as coisas vão ser interpretadas, dependendo do lado, porque existe uma grande divisão online sobre se esses jovens fizeram isso ou não. Eles nem sequer foram acusados. Com certeza. Esse é o ponto. É muito difícil separar o que realmente está sendo divulgado, qual é a informação verdadeira em meio a tanto barulho. E isso não diminui o que a família está passando. Isso não diminui o sentimento da família de que eles precisam de uma investigação completa, que talvez alguns dos comentários das autoridades no início tenham sido apressados ao dizer que não houve crime, nada para ver aqui. Talvez as autoridades tenham sido apressadas demais nisso. Qual é a sua opinião sobre isso? Então deixe-me começar dizendo o seguinte, estamos falando de tipos diferentes de casos aqui, mas quase iguais, você vai entender onde quero chegar. Em quase todos os casos em que, vamos supor, hipoteticamente foi um suicídio, eu já trabalhei em inúmeros casos de suicídio. E a família, em 70 a 80% das vezes, em todos os casos que trabalhei, e eu não culpo a família por se sentir assim, estou meio que seguindo o que você acabou de dizer. Em 70 a 80% dos casos de suicídio em que trabalhei, eles nunca acreditaram que seu ente querido realmente tirou a própria vida. Eles sempre colocavam a culpa em outra coisa, talvez que armaram para a pessoa, que foi um assassinato encenado. E eu ouvia isso com frequência. Então eu entendo completamente porque a família se sente assim, e eu não os culpo de forma alguma. O que me deixa louco é parte da retórica online de pessoas que não estão envolvidas. Eu consigo entender perfeitamente porque a família de Nolan, por que eles se sentem dessa forma. É perfeitamente normal e natural que eles queiram questionar o que aconteceu. Será que aconteceu algo suspeito? Será que os jovens foram responsáveis por isso? Será que machucaram ele? Será que deixaram ele para trás por negligência? Sabe? O que quer que esteja passando pela cabeça deles agora, pela cabeça da família de Nolan, eu entendo completamente o motivo. Independentemente de essas crianças terem feito algo errado ou não, eu certamente entendo por que eles se sentiriam assim. Por que visitar a ilha com seus advogados? O que eles esperam descobrir ao visitar a ilha? Então, eu meio que entendo por que eles voltariam, sabe? Há uma grande diferença entre se lembrar de um lugar e realmente estar fisicamente naquele lugar, certo? Então as distâncias parecem diferentes, as linhas de visão parecem diferentes, tudo parece diferente. E então a gente fala sobre recuperação de memória. Uma das coisas que eu ensino é recuperação de memória. E eu ensino, especialmente quando se trata de vítimas e testemunhas, para se concentrar nos 5 sentidos. E um dos motivos pelos quais eu faço isso é, por exemplo, Jesse, se você ouvisse uma música que não escuta há uns 10, 15, 20 anos, essa música te levaria de volta para uma época quase instantaneamente. E o que é notável sobre isso é que você começasse a lembrar de memórias que de outra forma teria esquecido. Todo mundo faz isso, seja com uma música que você ouviu, algo que você escutou, talvez um cheiro, tocar, sentir, provar, coisas desse tipo. Então, nós nos concentramos nos 5 sentidos quando se trata de testemunhas. Então, eu não sei por que essas crianças voltaram, porque os advogados delas quiseram que elas voltassem. Eu realmente não faço ideia, mas posso supor que tudo parece diferente. É mais fácil dizer uma coisa, mas quando você está lá e pode sentir, pode cheirar e está naquele ambiente, você começa a se lembrar de coisas que talvez você, sabe, tudo simplesmente parece diferente. Então, eu realmente acho que isso pode ajudar muito na recuperação da memória. Na verdade, se eu estivesse conduzindo a investigação e as testemunhas estivessem dispostas, se as crianças estivessem dispostas a voltar comigo, isso é algo que eu teria sugerido. Ei, vamos voltar para a ilha e vamos conversar sobre o que estamos vendo aqui. Então, eu não sei especificamente por que eles voltaram, mas eu posso supor, pelos tipos de investigações que já fiz, por que eu gostaria de fazer isso.
Também seria, seja você um investigador ou um advogado, para comparar a história inicial que eles te contaram com o que a área realmente parece. Eu imagino que sim, certo? Para ver, sabe, se há algum tipo de inconsistência. Com certeza, absolutamente. E olha, você acertou. Você tem que testar as declarações, certo? As testemunhas podem, porque eu posso te garantir que essas crianças não foram as únicas pessoas com quem eles conversaram. Tenho certeza de que todo mundo que estava naquela ilha e que eles tiveram a oportunidade, eles vão conversar. Então, seja você um advogado ou alguém da polícia, você tem que comparar as declarações. Você tem que testar as declarações. Eu já disse isso 1000 vezes na minha carreira, especialmente quando estou ensinando. As testemunhas podem estar erradas, certo? Não por maldade ou porque estão fazendo algo errado ou tentando esconder algo, mas porque a memória é falha. Então, eu gostaria de voltar e dar uma olhada em tudo. E eu gostaria de testar as declarações de todas as testemunhas envolvidas, incluindo os jovens que estavam envolvidos. Sabe, isso é interessante. Estou olhando para essa declaração do Sun Herald. O advogado Cox disse, em relação ao advogado Pautzik, Edward Andrew Pautzik. Agora que Eduardo está participando, ele precisa ver a ilha com os próprios olhos. Não para coletar provas, já que não há provas para coletar na Horn Island, mas para entender a disposição e a dinâmica da ilha. E uma das coisas que mencionei anteriormente é que houve essa conversa sobre um efeito de redemoinho. Então eles falaram sobre as condições coincidirem, ou potencialmente coincidirem, com as condições que estavam no fim de semana em que Nolan desapareceu. O efeito de redemoinho da água criando essas marés e que isso gera água turva. Condições em que é impossível nadar. Parece sugerir que talvez o que aconteceu com Nolan tenha sido um trágico acidente, que se ele entrou na água, mesmo que tenham dito que ele é incrivelmente atlético e um bom nadador, poderia haver uma condição da água em que, ao entrar, não haveria como sair em segurança? Claro, não está fora de cogitação, quero dizer, isso absolutamente poderia ter acontecido. E vindo de alguém que não faz ideia, sabe? Eu não estava lá, ainda não analisei todas as evidências. Com certeza, sabe, algumas evidências foram divulgadas ao público, mas nem tudo foi divulgado ao público. Esse foi um dos meus pensamentos iniciais, sabe? Em qualquer investigação em que você trabalha, mesmo que ache que seus caras são culpados, você sempre precisa testar hipóteses alternativas. Você sempre tem que se perguntar, ok, eu sei como isso parece, mas temos que ser justos com todos, inclusive com os suspeitos. Sabe, eu sei como isso parece algo suspeito. E não estou dizendo especificamente neste caso, mas de modo geral, eu sei que parece suspeito. Mas no fim das contas, quais são as outras possibilidades? Porque nunca queremos condenar uma pessoa inocente. E da mesma forma, não queremos que a vítima de um crime, que o crime dela fique sem solução. Então você tem que analisar. Se você vai fazer uma investigação responsável, tem que olhar de todos os ângulos. E o que você acabou de dizer, Jesse, é totalmente possível, é muito plausível. Então eu entendo porque eles gostariam de voltar e falar sobre esse efeito de redemoinho. Como isso afeta a investigação? E você falou investigação. Agora são 3, certo? Então tem a investigação oficial pelo escritório do xerife, tem a investigação independente que está sendo contratada pela família, e agora tem essa outra investigação que está sendo contratada pelos amigos e seus advogados. E agora eu começo a pensar, como uma afeta a outra? E o que acontece se houver inconsistências no que for encontrado em cada investigação? Então, sabe, eu não acho. E, novamente, deixe-me começar dizendo que o trabalho das autoridades é olhar para isso de forma imparcial, com um olhar imparcial. Eles precisam entrar lá e, claro, vão ter teorias, mas precisam testar essas teorias. Mas as autoridades, se estiverem fazendo o seu trabalho corretamente, vão olhar para tudo de forma extremamente imparcial, certo? Entrar lá e simplesmente dizer, ok, precisamos ser objetivos ao analisar isso. Infelizmente, os advogados de cada uma das partes envolvidas não vão ser tão imparciais quanto as autoridades deveriam ser. Eles sempre vão representar os interesses de seus clientes. E isso é algo que eu acho. Sabe, isso afetaria a investigação como um todo? Não, eu não acho que afetaria por parte do departamento do xerife. Isso afetaria a opinião pública? Com certeza. Lembre-se disso. Uma vez que a defesa entra em cena, sabe? Quando eu digo a defesa, me desculpe. Uma vez que os advogados das partes envolvidas entram em cena e processos são abertos, eles vão começar a intimar uns aos outros. Eles vão começar a tomar depoimentos. E essas coisas, algumas dessas coisas vão se tornar registros públicos. E eles vão começar a divulgar isso para o público. Então, quando se trata da opinião pública, eu realmente acredito 100% que isso vai influenciar o tempo todo. Sabe, você vai ter pessoas na internet completamente divididas. E, sabe, uma coisa sobre não conduzir uma investigação tendenciosa é que nós seres humanos, tendemos a começar a ignorar os sinais de talvez inocência e começamos a exagerar, sabe, dependendo de que lado a pessoa está, elas vão começar a perceber diferentes evidências e diferentes informações para moldar a própria narrativa. E não estou dizendo que isso é certo ou errado, só estou dizendo que é o que fazemos como seres humanos. Então, acho que esse é o problema que vamos enfrentar.
Quero voltar à ideia de como um processo judicial pode afetar a investigação policial. Primeiro de tudo, mesmo que alguém entrasse com um processo contra outra pessoa durante o curso dessa investigação, um processo por difamação, e aliás, você precisaria de uma declaração ou declarações passíveis de ação judicial, certo? Que foram publicadas e que teoricamente seriam falsas. E eu acredito que, pela lei do Mississippi, se você está lidando com uma pessoa que não é figura pública, embora me pergunte se há um argumento de que eles estão lidando com figuras públicas aqui, já que estão sendo mencionados na mídia, mas uma pessoa que não é figura pública só teria que mostrar que essa declaração foi feita com negligência, não com o que chamamos no direito de malícia real, como se você soubesse que era falso ou tivesse feito com total desrespeito pela verdade. Enfim, vamos deixar isso de lado. Se alguém está sendo processado, ainda assim teria que cooperar com as autoridades, com uma investigação criminal ou potencialmente criminal. Eles não podem dizer, bem, eu não posso te contar nada, detetive John, porque estou sendo processado agora ou estou enfrentando um possível processo. Você já viu isso acontecer antes ou complicar a busca por informações, a busca por depoimentos de testemunhas? Não, eu não vi isso, e eu acho que você está certo. Quero dizer, pode haver algo de que eu não esteja ciente, mas eu realmente acredito que você está certo. Eu não acho que o processo civil, veja, só porque alguém entra com uma ação civil, não significa que alguém é culpado ou não culpado. Não significa que algo ruim aconteceu. Quero dizer, isso é o que acontece em processos o tempo todo, sabe? Eles sempre vão defender os interesses do cliente deles. Então, eu não... Para a investigação em si, eu simplesmente não vejo como isso vai afetar essa investigação. O que eu mencionei antes. O que eu acho que isso pode afetar é, sabe, durante um processo civil, existe a possibilidade de coleta de provas, intimações e coisas desse tipo. E isso vai se tornar público. E de novo, dependendo de que lado você está, ou em que posição você está, ou o que for. Sabe, qualquer advogado de defesa... Desculpe, qualquer advogado que represente seu respectivo cliente. Infelizmente, temos uma tendência de direcionar as coisas para o lado do nosso cliente, ou, sabe, da pessoa que estamos representando, ou do lado em que estamos. E essa é a única coisa com a qual me preocupo. Eu não acho que isso vai afetar a investigação inicial, e eu acho que você está certo. Quero dizer, escute, independente de haver um processo civil ou não, o cliente tem esse direito. Alguém que é suspeito tem o direito de permanecer em silêncio de qualquer forma, mas eu não acho que isso vai afetar mais nada. Eu não acho. Posso estar errado. E quanto a outra forma de ver isso? Então, o Sun Herald relata que o advogado Cox disse: "Nós conversamos com testemunhas, coletamos provas e entregamos tudo o que temos às autoridades competentes. Tudo isso foi verificado. Você vê situações em que a polícia, por ter recursos limitados, de certa forma, mas durante o processo de uma ação civil, durante o trabalho de um advogado, eles coletam provas e depois entregam para a polícia. Quero dizer, é interessante pensar dessa forma também." Sim, sabe, é engraçado, quando você diz isso, e é um caso diferente, mas de cabeça, lembro de investigar um roubo com invasão de domicílio, era tudo relacionado a drogas. E naturalmente as vítimas, os advogados de defesa deles, estavam preocupados que seriam presos por posse de entorpecentes. Havia evidências naquela casa que implicavam os réus, e isso poderia ter tornado o caso muito mais forte. E sim, tudo o que encontraram na casa foi entregue à polícia. Conseguimos usar isso no julgamento. Então, já vi isso acontecer. Isso acontece o tempo todo? Eu não sei, mas eu, pessoalmente, já lidei com isso antes. Essa é uma situação interessante, tem muita gente de olho nisso, tem muita atenção em cima, já falei isso antes. Uma coisa sobre Ben Crump, quero dizer, ele chamou atenção para isso, pressionou as autoridades para fazerem isso do jeito certo, para a promotoria fazer isso do jeito certo. E olha, estamos esperando agora, eu não sei o status da investigação do escritório do xerife, não sei quando isso vai ser apresentado a um júri de acusação. Estamos meio que em um período de espera aqui. Eu imagino que seja uma posição muito difícil e tensa para as autoridades terem toda essa atenção sobre elas desse jeito, não é? É sim, e uma coisa que eu diria, sabe, e parece que eles estão fazendo as coisas do jeito certo. Eu sempre faço um alerta quando ensino. Eu sempre alerto meus colegas, nunca deixem a mídia, nunca deixem a administração, nunca deixem ninguém apressar a sua investigação. Nosso trabalho é fazer uma investigação completa e minuciosa. E nesse caso de grande repercussão, eu entendo como isso pode causar, sabe? Poderia, se os investigadores certos e a administração certa daquela agência policial não estiverem fazendo a coisa certa. Mas, ao que me parece, e de novo, nunca falei com ninguém de lá, então não sei, mas pelo que estou vendo, parece que eles estão fazendo a coisa certa. Eles estão levando o tempo necessário. Eles não estão cedendo à pressão política. Eles não estão cedendo à pressão da mídia. E eu acho isso muito importante. Desde que saibamos, como investigadores, olha, não vamos seguir essas influências externas. Nós vamos fazer uma investigação completa e minuciosa. E claro, é frustrante, mas esse é o nosso trabalho e é isso que temos que fazer. E não importa de que lado você esteja, seja do lado da polícia ou dessa investigação independente, todo mundo está
está tentando descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Nolan. E olha, de novo, isso não invalida nada. A família quer respostas. Eles querem ter a própria equipe. Eles querem verificar qualquer que seja o resultado da investigação do Estado. E eles têm todo o direito de fazer isso. E espero que essa família consiga as respostas, de um jeito ou de outro, que eles merecem. Nós não sabemos quanto tempo isso vai levar, mas vamos continuar acompanhando. John Rapaport, muito obrigado por dedicar seu tempo, agradeço de verdade. Eu agradeço, obrigado. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês também podem nos assistir no Peacock da NBC. Se quiserem me seguir, X Instagram, meu programa na News Nation, Jesse Weber Live, de segunda a sexta às 23 horas, horário do leste. Até a próxima, pessoal!